Sigmund Freud utilizou mitos gregos, especialmente o mito de Édipo, como metáforas centrais para explicar dinâmicas inconscientes da psique humana. O caso mais famoso é o Complexo de Édipo, que se tornou uma das pedras fundamentais da psicanálise. Freud acreditava que os mitos expressavam em linguagem simbólica desejos, conflitos e ansiedades universais. No caso de Édipo, que sem saber mata o pai e casa-se com a mãe, Freud viu a representação de um desejo inconsciente infantil que ele acreditava estar presente em todos os seres humanos, o desejo amoroso pelo genitor do sexo oposto e a rivalidade com o genitor do mesmo sexo. Esse desejo, segundo ele, ocorre por volta dos 3 aos 5 anos de idade e, se bem resolvido, ajuda a moldar a identidade e a sexualidade do indivíduo. Se mal resolvido, pode gerar neuroses, repressões e outras dificuldades psicológicas na vida adulta. Freud também recorreu a outros mitos gregos. Por exemplo, Narciso inspirou sua concepção do narcisismo como uma fase do desenvolvimento psicossexual e uma possível patologia. Electra, embora o termo complexo de Electra tenha sido cunhado por Jung, foi referida por Freud para pensar a versão feminina do complexo de Édipo. Ele via nos mitos uma forma cultural de expressar os conteúdos do inconsciente coletivo da humanidade, ainda que esse termo tenha sido mais sistematizado por Jung. A diferença entre Freud e Jung no uso da mitologia grega está na forma como cada um concebia o papel dos mitos na estrutura da mente humana e no processo terapêutico. Freud via os mitos como manifestações simbólicas de desejos reprimidos, que surgem do inconsciente individual, especialmente de experiências vividas na infância. Sua abordagem era profundamente enraizada na sexualidade e nos conflitos familiares. Para ele, o mito de Édipo, por exemplo, não era apenas uma história antiga, mas a expressão simbólica de um desejo inconsciente universal, a atração sexual pela mãe e a rivalidade com o pai. Esse conflito, que ele chamou de Complexo de Édipo, seria vivido por todas as crianças em um estágio precoce do desenvolvimento psicossexual. Já Carl Jung adotou uma abordagem mais simbólica e espiritual. Ele acreditava que os mitos não derivavam apenas das experiências individuais, mas sim de uma camada mais profunda e compartilhada da psique humana, que chamou de inconsciente coletivo. Segundo Jung, os mitos são expressões de arquétipos, padrões universais de comportamento e experiência humana. Assim, enquanto Freud interpretava o mito de Édipo como um drama sexual e familiar, Jung via nele uma narrativa sobre a busca por identidade, o confronto com o destino e o processo de individuação. É um herói trágico que, ao tentar escapar de seu destino, acaba encontrando a verdade sobre si mesmo. Para Freud, então, os mitos eram como sintomas simbólicos a serem decifrados, expressando impulsos inconscientes, frequentemente sexuais. Para Jung, eram guias simbólicos que podiam auxiliar no processo de transformação psíquica e de autoconhecimento. Essas abordagens também se manifestam em outros mitos. Freud, por exemplo, usou a figura de Narciso para ilustrar o conceito de narcisismo, o investimento libidinal que o sujeito faz em si mesmo, podendo levar a distúrbios emocionais. Já Jung via Narciso como símbolo de uma psique voltada para dentro, que busca o centro de si mesma e, se desequilibrada, corre o risco de se perder em si. Em resumo, enquanto Freud via a mitologia como uma chave para entender conflitos psíquicos reprimidos, Jung a compreendia como uma linguagem simbólica dos processos universais da alma. Freud falava da repressão e do desejo, Jung da totalidade e do crescimento interior. A maneira como Sigmund Freud e Carl Jung utilizaram a mitologia grega na psicologia revela muito sobre as diferenças fundamentais entre suas teorias da mente. Ambos reconheceram nos mitos antigos um poder simbólico profundo, mas os caminhos que seguiram para interpretá-los foram bem distintos. Freud via os mitos, sobretudo os gregos, como expressões simbólicas de conflitos internos reprimidos, enraizados na infância e na estrutura do inconsciente individual. Para ele, os mitos serviam como metáforas culturais para desejos universais, especialmente de natureza sexual. O exemplo mais marcante é o mito de Édipo, que ele transformou em um dos pilares da psicanálise. Freud acreditava que toda criança atravessa em algum momento do desenvolvimento um desejo inconsciente pela figura materna e um sentimento de rivalidade com a figura paterna. Essa tensão, se não for adequadamente elaborada, pode gerar neuroses na vida adulta. Assim, o mito de Édipo, o herói que mata o pai e se casa com a mãe, não era apenas uma tragédia grega,
mas uma representação simbólica do drama psíquico vivido por todos. Jung, por outro lado, via os mitos sob uma perspectiva mais abrangente e espiritual. Ele acreditava que os mitos expressavam arquétipos, ou seja, formas simbólicas universais que habitam o inconsciente coletivo, uma camada mais profunda e compartilhada da mente humana. Para Jung, os mitos não eram meramente reflexos de desejos reprimidos, mas imagens vivas dos grandes dramas da alma humana. No mito de Édipo, por exemplo, ele não via apenas o desejo sexual infantil, mas sim um símbolo da busca por identidade, do confronto com o destino, da tentativa humana de escapar da própria sombra. Enquanto Freud queria decifrar o que os mitos escondiam, Jung queria ouvir o que eles revelavam sobre a condição humana. Essa diferença de abordagem também aparece em outros mitos. Para Freud, Narciso ilustrava o narcisismo patológico, o amor excessivo por si mesmo que impede a formação de relações saudáveis. Para Jung, Narciso era uma figura ambígua, poderia representar tanto o perigo de uma psique autocentrada quanto o início de um processo legítimo de autoconhecimento. Freud tendia a ver os mitos como sintomas, como manifestações de tensões internas a serem resolvidas. Já Jung os considerava mapas simbólicos do caminho da alma, úteis para a cura, a integração e a transformação do indivíduo. Para Freud, os mitos falam do passado reprimido. Para Jung, apontam para o futuro da alma em direção à sua totalidade. Sim, além de Freud e Jung, houve outros psicólogos, psiquiatras e pensadores do início do século XX que se interessaram profundamente pela mitologia grega, embora nem sempre com o mesmo peso sistemático dado por eles. Alguns nomes se destacam por terem ampliado, transformado ou mesmo criticado as leituras mitológicas propostas pelos dois grandes mestres da psicologia profunda. Aqui estão alguns exemplos importantes. James Hillman. Embora um pouco posterior, ativo a partir da década de 1950, é um herdeiro direto da tradição junguiana e um dos principais nomes da psicologia arquetípica. Ele levou a abordagem simbólica dos mitos ainda mais longe, defendendo que a alma humana só pode ser compreendida poeticamente, por meio de imagens, mitos e metáforas. Hillman não apenas usou mitos gregos, mas os reintroduziu como realidades psíquicas, recusando explicações causais e preferindo mergulhar nos significados plurais das figuras míticas. Para ele, deuses como Afrodite, Ares, Hades ou Hermes representam modos de ser da psique, e não apenas fases do desenvolvimento ou estruturas inconscientes. Seu livro Revendo a Psicologia é uma obra fundamental nesse sentido. Outro pensador que merece destaque é Erich Neumann, discípulo direto de Jung. Em sua obra A Origem e a História da Consciência, ele utilizou mitos gregos e de outras tradições para explicar a evolução da consciência humana, traçando paralelos entre as etapas do desenvolvimento psíquico individual e os grandes mitos da criação e dos heróis. Ele enxergava os mitos como uma linguagem que articula o crescimento da consciência em direção à individuação. Neumann é conhecido por ter sistematizado algumas ideias junguianas com mais clareza teórica e por propor uma psicologia do feminino baseada em figuras como a Grande Mãe, Perséfone e Ártemis. Também vale mencionar Otto Rank, um dos primeiros discípulos de Freud. Em sua obra O Mito do Nascimento do Herói, Rank investigou padrões mitológicos presentes nas histórias de figuras heróicas, incluindo os heróis gregos, e tentou explicar por que tantas narrativas míticas envolviam nascimentos milagrosos, abandono e retorno triunfante. Sua abordagem ainda é freudiana, mas menos centrada na sexualidade e mais interessada na estrutura simbólica dos mitos heróicos e na função deles como metáforas do nascimento psicológico do sujeito. Por fim, embora não fosse psicólogo, o filósofo Friedrich Nietzsche, cuja obra influenciou profundamente tanto Freud quanto Jung, também ofereceu uma interpretação radical da mitologia grega em textos como O Nascimento da Tragédia. Nietzsche propôs a dualidade entre os princípios apolíneo, ordem, forma, razão, e dionisíaco, caos, emoção, êxtase, como chaves para entender não só a arte grega, mas a própria psique humana. Essa oposição simbólica foi posteriormente assimilada por psicólogos do século XX como uma maneira de compreender tensões internas do ser humano. Assim, embora Freud e Jung sejam os grandes nomes, há uma constelação de pensadores que, no início e ao longo do século XX, olharam para os mitos gregos não apenas como histórias antigas, mas como espelhos profundos da alma humana,
cada um à sua maneira. A figura de Narciso, na psicologia do início do século XX, tornou-se um símbolo central para a compreensão do fenômeno psíquico do narcisismo, conceito que passou por diferentes reformulações ao longo do tempo, conforme foi sendo interpretado por Freud, seus contemporâneos e, mais tarde, por Jung e outros pensadores. Sigmund Freud foi o primeiro a sistematizar o conceito de narcisismo em termos psicológicos, e o fez diretamente a partir do mito grego de Narciso, o belo jovem que se apaixona pela própria imagem refletida na água e morre incapaz de amar qualquer outro. Para Freud, essa figura expressava uma relação patológica da libido com o próprio ego. Em seu ensaio Introdução ao Narcisismo, 14, ele propôs que o narcisismo é uma etapa normal do desenvolvimento psicossexual, em que o indivíduo volta-se afetivamente para si mesmo. Esse narcisismo primário seria típico da infância e necessário para a construção do ego. No entanto, quando essa etapa se cristaliza e não cede lugar à capacidade de investir libido no outro, ou seja, amar alguém fora de si, ela pode se tornar um narcisismo secundário, frequentemente ligado a distúrbios como a esquizofrenia e outras formas de retraimento afetivo. A leitura freudiana de Narciso, portanto, era clínica e ligada à dinâmica da libido. A energia psíquica que deveria circular entre o eu e o mundo é interrompida e voltada para dentro. O narcisista, nesse sentido, é alguém que não consegue amar, porque está fixado em si mesmo. Essa ideia teve um impacto profundo na psicanálise e na cultura, influenciando desde a compreensão de certas neuroses até a crítica de fenômenos sociais, como o culto à aparência ou o egoísmo patológico. Já Carl Jung, embora não tenha dedicado tantos textos diretamente ao mito de Narciso quanto Freud, ofereceu uma interpretação mais simbólica e menos patologizante. Para Jung, a imagem de Narciso poderia representar uma etapa necessária do processo de individuação, ou seja, o mergulho interior em busca da própria essência. O risco, segundo ele, não está no voltar-se para dentro, isso é essencial para o autoconhecimento, mas no encantamento excessivo com a própria imagem, o que impede a relação com o outro e com o mundo. Jung via no espelho de Narciso uma metáfora para o processo de confronto com a sombra e com os conteúdos do inconsciente. Pode-se encontrar tesouros, mas também há perigo de afogamento. A partir desses dois eixos, Freud e Jung, a figura de Narciso passou a ser reinterpretada de diversas formas ao longo do século. Otto Rank, por exemplo, estudou o mito dentro do padrão mais amplo dos heróis mitológicos, analisando o nascimento simbólico do sujeito. Já pensadores mais tardios, como Karen Horney e Heinz Kohut, reformularam o conceito de narcisismo, aproximando-o da busca por autoestima, identidade e reconhecimento, elementos que estão de certa forma presentes no mito original, mas que foram menos enfatizados por Freud. O impacto da figura de Narciso na psicologia foi, portanto, imenso. Ele deixou de ser apenas um personagem mitológico e passou a representar um tipo psíquico, uma estrutura de personalidade, um distúrbio clínico e até um símbolo existencial da modernidade, marcada por crises de identidade, hiperindividualismo e dificuldades de conexão afetiva. As tragédias gregas, especialmente as de autores como Sófocles e Eurípides, exerceram uma influência profunda e sutil sobre o desenvolvimento dos conceitos psicológicos no início do século XX, especialmente na psicanálise e na psicologia profunda. Elas foram vistas como espelhos dramáticos da alma humana, explorando paixões intensas, dilemas éticos, conflitos familiares e a tensão entre destino e liberdade. Todos temas centrais para os primeiros psicólogos que buscavam compreender os fundamentos da mente. Sigmund Freud teve contato direto com a tragédia grega, especialmente por Rei, de Sófocles, que foi fundamental para a formulação do complexo de Édipo. Freud não apenas se inspirou no enredo do herói trágico que mata o pai e casa com a mãe, sem saber quem eles são, como também acreditava que esse mito revelava um desejo inconsciente universal presente na infância de todo ser humano. A tragédia, nesse sentido, não era apenas uma ficção antiga, mas a dramatização de um conflito real que acontece no inconsciente. A luta entre os impulsos sexuais reprimidos e a moral internalizada. Mas a influência vai além de Édipo. As tragédias de Eurípides, por exemplo, apresentavam personagens mais ambíguos psicologicamente, como Medeia, Electra ou Hipólito,
Figuras marcadas por fortes conflitos internos, amores extremos, ressentimentos e desejo de vingança. Essas obras antecipam, de certa forma, as investigações psicológicas sobre paixões destrutivas, culpa, delírio, identidade e gênero. Freud chegou a analisar figuras tais como Electra, embora o termo complexo de Electra tenha sido mais sistematizado por Carl Jung para designar o desejo inconsciente da filha pelo pai e a rivalidade com a mãe, o espelho feminino do complexo de Édipo. Carl Jung, por sua vez, via as tragédias como expressões poderosas dos arquétipos do inconsciente coletivo. As histórias trágicas, segundo ele, não são apenas reflexos de desejos reprimidos, mas imagens eternas da alma humana em confronto com suas próprias profundezas. A figura de Antígona, por exemplo, que desafia a ordem do rei em nome da lei divina e da lealdade familiar, pode ser vista como um símbolo arquetípico da luta entre o ego e o self, entre o dever pessoal e as imposições sociais. As tragédias, nesse contexto, funcionam como rituais psíquicos, nos quais o espectador confronta simbolicamente suas próprias sombras e dilemas existenciais. Além dos dois grandes nomes da psicologia profunda, pensadores como Otto Rank também enxergaram nas tragédias gregas a dramatização de fantasias universais, nascimento, rejeição, abandono, morte, que moldam a estrutura psíquica. Rank, por exemplo, analisou mitos e tragédias para compreender como o herói é construído em termos simbólicos e como sua trajetória reflete o desenvolvimento do ego em meio ao trauma e à separação. Assim, podemos dizer que as tragédias gregas não foram apenas influências literárias ou referências culturais para esses psicólogos, elas foram matrizes simbólicas que ajudaram a dar forma a conceitos fundamentais sobre desejo, culpa, repressão, destino, inconsciente e identidade. Para a psicologia nascente, os antigos dramaturgos gregos já haviam encenado com espantosa profundidade os conflitos internos que mais tarde a teoria buscaria nomear e tratar. A mitologia grega foi usada no início da psicologia do século XX como uma espécie de linguagem simbólica da alma, uma forma rica e antiga de representar, com imagens vívidas e dramáticas, os conflitos psíquicos, os desejos reprimidos e as estruturas fundamentais da mente. Para os pioneiros da psicologia profunda como Freud e Jung, os mitos não eram meramente histórias antigas, mas expressões atemporais de verdades psíquicas. Um modo de narrar, em imagens e enredos, aquilo que a ciência da mente começava a tentar formular conceitualmente. Sigmund Freud, por exemplo, utilizou o mito de Édipo como símbolo de um conflito psíquico universal, o desejo sexual inconsciente da criança pelo genitor do sexo oposto e a rivalidade com o do mesmo sexo. Segundo ele, esse desejo reprimido, o complexo de Édipo, forma o núcleo de muitos distúrbios neuróticos. O mito não é apenas uma metáfora. Freud acreditava que o próprio Sófocles, ao compor Édipo Rei, havia tocado numa verdade inconsciente da condição humana, o choque entre o desejo e a moral. Assim, a tragédia grega serviu para Freud como um modelo literário e emocional que espelhava a dinâmica real do inconsciente. Outro exemplo é Narciso, figura usada por Freud para pensar o narcisismo, ou seja, o investimento libidinal do sujeito em si mesmo. A recusa de Narciso em amar o outro, encantado por sua própria imagem, foi interpretada como um espelho do sujeito que redireciona sua energia psíquica, libido, para o ego, muitas vezes por medo, trauma ou insegurança. Isso ajudou a formular teorias clínicas sobre distúrbios psíquicos como a esquizofrenia ou o transtorno narcisista de personalidade. Carl Jung, por sua vez, viu nos mitos uma expressão dos arquétipos, imagens e padrões psíquicos universais que vivem no inconsciente coletivo. Para ele, figuras como Afrodite, Hades, Atena, Hermes, Apolo, Dioniso e tantos outros deuses gregos não eram apenas personagens, mas representações de modos de funcionamento da psique. Dioniso, por exemplo, podia representar o princípio do êxtase, do caos criativo, da dissolução das fronteiras do ego, em oposição ao princípio apolíneo da ordem e da racionalidade. Jung considerava que os conflitos internos, como os que ocorrem entre razão e instinto, entre ego e sombra, podiam ser ilustrados por lutas entre deuses, heróis ou monstros nos mitos gregos. Na psicologia junguiana, Perseu decapitando a Medusa, Teseu enfrentando o Minotauro ou Hércules realizando seus 12 trabalhos não são apenas aventuras heróicas, mas representações de processos internos, o herói como símbolo do ego, a jornada como metáfora da individuação
e os monstros como imagens da sombra, daquilo que foi reprimido, esquecido ou marginalizado na psique. Além de Freud e Jung, pensadores como James Hillman, mais tarde, mas na mesma linhagem, propuseram uma psicologia arquetípica, em que os deuses gregos são vistos como padrões de alma. Por exemplo, alguém dominado por Ares estaria regido pela raiva e pela impulsividade, enquanto alguém sob o domínio de Afrodite viveria segundo os impulsos da beleza, do amor, da sedução. Desse modo, a mitologia grega passou a funcionar como um atlas simbólico da psique humana, em que cada personagem, enredo ou imagem ilustrava forças internas em conflito, desejos proibidos, traumas, processos de amadurecimento, enfrentamentos com o inconsciente e tentativas de equilíbrio entre os polos opostos da alma. Sim, a mitologia grega foi usada como ferramenta terapêutica e simbólica por alguns psicólogos do início do século XX, especialmente por aqueles ligados à tradição da psicologia profunda, como Carl Jung e mais tarde seus seguidores. Embora Sigmund Freud tenha se inspirado em mitos para formular teorias, como o complexo de Édipo ou narcisismo, ele não os usava diretamente como instrumentos terapêuticos. Já Jung e autores que o sucederam viam nos mitos instrumentos vivos de transformação psíquica, capazes de orientar o paciente em sua jornada interior. Na abordagem de Carl Jung, os mitos não eram apenas explicações simbólicas da psique, mas portas de acesso ao inconsciente coletivo, um nível da mente onde residem padrões universais de pensamento e emoção, os arquétipos. Jung via a terapia como uma jornada simbólica semelhante às histórias dos heróis míticos. O indivíduo ego é chamado à aventura, crise psíquica, encontra obstáculos, sombra, complexos, é ajudado por figuras arquetípicas, anima, velho sábio, etc., e retorna transformado, processo de individuação. Durante a análise, sonhos, fantasias e imagens interiores do paciente eram muitas vezes interpretados por meio de mitos. Se uma paciente sonhava com uma deusa, por exemplo, Jung poderia relacionar essa imagem à figura de Atena, Ártemis ou Perséfone, dependendo das qualidades expressas no sonho, e assim identificar temas inconscientes em processo de desenvolvimento, como autonomia, sexualidade ou transformação interior. O mito, nesse sentido, funcionava como um espelho e guia, permitindo ao paciente dar sentido às suas vivências psíquicas mais profundas. Jung também incentivava o uso de imaginação ativa, uma técnica terapêutica que consiste em dialogar com imagens interiores, muitas das quais assumem formas míticas, e desenvolver simbolicamente essas figuras. Através dessa prática, o indivíduo entra num processo de reconciliação com seus aspectos rejeitados ou inconscientes, muitas vezes dramatizados como deuses, monstros ou heróis. Com o tempo, essa perspectiva junguiana se desdobrou em movimentos mais voltados à imaginação simbólica, como a psicologia arquetípica de James Hillman, que via os deuses como metáforas ativas das múltiplas faces da psique. Hillman propunha que, ao ouvir a linguagem da alma por meio de mitos, sonhos, imagens e fantasias, o terapeuta não buscava apenas curar o paciente no sentido médico tradicional, mas restaurar o sentido e a profundidade da experiência humana. Ainda no início do século XX, outros autores influenciados por Jung também exploraram o uso simbólico dos mitos como ferramentas de orientação existencial. Isso incluía o uso de narrativas míticas para lidar com crises de identidade, transições de vida, como adolescência, maternidade, envelhecimento e conflitos éticos ou espirituais. Portanto, sim, a mitologia grega foi usada não apenas como metáfora explicativa, mas como ferramenta simbólica, imaginal e até ritual, ajudando pacientes a compreender e integrar aspectos profundos de si mesmos. A terapia para esses psicólogos era menos um concerto e mais uma viagem heróica pelo próprio inconsciente, guiada pelos ecos dos deuses antigos. Se você quiser, posso sugerir algumas figuras mitológicas e como cada uma foi usada simbolicamente em contextos terapêuticos. Deseja isso? A herança clássica, especialmente a mitologia grega, exerceu um papel decisivo na formação da linguagem, dos conceitos e do imaginário da psicologia moderna nos seus primórdios. Para os primeiros autores da psicologia profunda, como Freud e Jung, o mundo clássico oferecia um repertório riquíssimo de símbolos, arquétipos e narrativas, que pareciam refletir de modo notavelmente preciso os dramas interiores da alma humana.
Formado no ambiente intelectual do século XIX, imerso nos estudos clássicos e no humanismo europeu, reconhecia nos mitos gregos não apenas um valor literário, mas um reflexo da estrutura inconsciente da psique. É sintomático que ele tenha batizado um dos conceitos centrais de sua teoria, o complexo de Édipo, com o nome de um herói trágico grego. Para Freud, os mitos, como as tragédias de Sófocles, condensavam desejos reprimidos, impulsos recalcados e dilemas morais universais, funcionando como prenúncios culturais do que a psicanálise viria a descrever em linguagem científica. Sua linguagem teórica, embora estruturada em termos clínicos, é atravessada por imagens e nomes vindos da antiguidade: narcisismo, catábase, descida simbólica, Eros e Thanatos, entre outros. Carl Jung, por sua vez, via na herança clássica algo ainda mais profundo: a expressão arquetípica da alma humana ao longo dos tempos. Para ele, os mitos gregos não eram apenas enredos antigos, mas formas simbólicas recorrentes que expressavam as dinâmicas do inconsciente coletivo. Os deuses e heróis gregos, nesse sentido, representavam forças psíquicas vivas, não apenas conceitos abstratos, mas imagens que emergem nos sonhos, nas fantasias e nos conflitos interiores. A própria ideia de arquétipo, central em sua psicologia analítica, tem raízes etimológicas e filosóficas na tradição clássica, desde Platão até o estoicismo. A linguagem da psicologia moderna, com termos como histeria, complexo, catarsis, psique, trauma, melancolia, mania, pathos, é fortemente influenciada pelo grego antigo. Isso não é apenas uma herança vocabular, é uma demonstração de como os pensadores modernos ainda viam na cultura clássica uma fonte válida de compreensão da alma. Ah, o termo psicologia, afinal, vem de psyche, alma, e logos, discurso, razão, já indicando que o estudo da mente moderna nasceu em parte de um vocabulário que buscava sentido nas tradições filosóficas e mitopoéticas do mundo grego. Além disso, os próprios métodos e estruturas narrativas da psicologia, como a ideia de uma jornada interior, a descida ao inconsciente, análoga à descida de Orfeu ao Hades, ou a integração dos opostos, como nos mitos de heróis que enfrentam monstros ou reencontram seus pais perdidos, espelham estruturas míticas e trágicas que vinham do mundo antigo. Assim, para esses primeiros autores, a herança clássica não era um adorno erudito, mas um fundamento simbólico e epistemológico. Ela oferecia não só imagens para pensar, mas formas de organização do saber sobre o humano. Freud via nos mitos um eco dos desejos primordiais reprimidos. Jung os considerava formas eternas de organização da experiência humana. E a psicologia nascente, como um todo, usou o léxico clássico para nomear as partes invisíveis da alma. Se você quiser, posso te mostrar como essa herança continua presente em conceitos modernos ou em práticas atuais da psicologia. Quer seguir por esse caminho? James Hillman, psicólogo pós-junguiano e fundador da psicologia arquetípica, foi um dos pensadores que mais radicalmente recolocou a mitologia grega no centro da compreensão da psique humana. Para ele, a alma não é algo que pode ser totalmente explicada por conceitos médicos, neurológicos ou estatísticos. Ao contrário, ela precisa ser ouvida, imaginada, dramatizada. E os mitos antigos são uma das linguagens mais profundas e refinadas para isso. Enquanto Freud e Jung utilizaram os mitos como ferramentas interpretativas para revelar estruturas inconscientes, como o complexo de Édipo ou os arquétipos, Hillman foi além. Ele acreditava que a alma pensa miticamente, ou seja, que nossa psique já é estruturada em termos simbólicos, narrativos e imagéticos. O mito para ele não é uma metáfora do inconsciente, é o inconsciente em ação. Hillman propôs que, ao invés de reduzir os mitos a explicações sobre traumas passados ou funções biológicas, como às vezes fazia Freud, deveríamos honrar a multiplicidade e a profundidade simbólica dos deuses, como expressões de modos de ser. Em vez de buscar cura, no sentido médico, normalizar o sujeito, a psicologia deveria oferecer escuta, sentido e imaginação, a experiência da alma. Ele sugeriu que os deuses gregos são modos arquetípicos de estar no mundo, forças psíquicas que nos habitam. Por exemplo, Afrodite representa o desejo pela beleza, pela sensualidade, pela estética e pela relação. Ares simboliza a raiva, o impulso, a ação direta, muitas vezes destrutiva. Hermes encarna o movimento, a travessia, o pensamento rápido, o engano criativo.
Hades, o deus do submundo, representa a profundidade, o recolhimento, a melancolia e a sombra da alma. Hillman acreditava que todos esses deuses vivem dentro de nós, Zé, e que a doença psíquica muitas vezes surge quando um deus é ignorado, rejeitado ou reprimido. Por exemplo, uma pessoa que vive sempre regida por Apolo, luz, ordem, racionalidade, pode entrar em crise quando Dioniso, caos, êxtase, emoção, exige expressão. Para Hillman, a terapia deveria ajudar o paciente a reconhecer qual deus está agindo em sua alma, qual mito está se desenrolando em sua vida e não tentar forçá-lo a um estado neutro de equilíbrio. Ele também criticou fortemente a ideia de um ego forte e unificado, proposta em muitas escolas psicológicas, e valorizou o que chamava de politeísmo psíquico, a ideia de que somos múltiplos por natureza, que a alma é povoada por vozes, figuras e desejos contraditórios, como o próprio panteão grego. Na prática clínica, Hillman valorizava o uso de imagens e mitos como formas de escuta da alma, a valorização da imaginação ativa, do sonho, da fantasia e da arte, a atenção ao estilo, ao drama e à metáfora, em vez de explicações causais rígidas. Sua obra mais conhecida nesse sentido é Revisioning Psychology, 1965, em que ele propõe uma psicologia centrada na alma e na estética da experiência interior, em oposição à psicologia clínica tradicional. Ali ele escreve que a alma precisa de histórias para se entender, e que a cura não vem pela análise técnica, mas pelo reencontro com a linguagem simbólica, poética e mítica que nos habita. Em resumo, para Hillman, a mitologia grega é a própria linguagem da alma. Cada mito não é apenas um relato antigo, mas um modo atual de ser e sofrer no mundo. E a tarefa da psicologia não é destruir os mitos que nos habitam, mas escutá-los com reverência e sensibilidade. Erich Neumann, discípulo direto de Carl Jung, desenvolveu uma das interpretações mais sistemáticas e profundas do uso da mitologia grega na psicologia do século XX, especialmente dentro da tradição junguiana. Sua obra se destaca por integrar mitos, símbolos arquetípicos e imagens culturais dentro de uma visão evolutiva e simbólica da consciência humana. Neumann acreditava que os mitos antigos, e particularmente os mitos gregos, refletem estágios do desenvolvimento psicológico da humanidade e também do indivíduo. Para ele, a mitologia é uma espécie de mapa simbólico da evolução da psique, que vai da inconsciência primordial até a formação do ego e da consciência individualizada. Seu livro mais influente nesse sentido é A Origem e História da Consciência, The Origins History of Consciousness, em 1949, onde ele propõe que a psique humana passa por etapas arquetípicas que podem ser compreendidas através de grandes mitos, muitos deles extraídos do imaginário grego. Neumann utiliza figuras míticas como Gaia e Urano para simbolizar o início do mundo psíquico, onde tudo está fundido num estado indiferenciado, a Grande Mãe. Cronos, como símbolo da separação, da passagem do tempo e da repressão do novo, o ego nascente. Zeus, como uma nova forma de consciência que se impõe após a derrubada do pai, Cronos, representando o surgimento de uma ordem mais estruturada do ego. Prometeu, como o herói do avanço da consciência, aquele que desafia os deuses em nome do saber, mas paga um preço por isso, o sofrimento que acompanha a individuação. O herói grego em geral, como Hércules, Perseu ou Ulisses, como uma metáfora para o processo de individuação junguiano, o enfrentamento dos monstros interiores, o confronto com o feminino e o retorno transformado à consciência. Neumann estava interessado em como esses mitos ilustravam o caminho da alma rumo à individuação, ou seja, a integração consciente de aspectos inconscientes da personalidade. Ele via na mitologia não apenas conteúdos simbólicos, mas estruturas profundas do desenvolvimento psicológico humano, estruturas que se repetem em diferentes culturas e épocas. Um tema central em sua obra é o confronto com o feminino arquetípico, especialmente na figura da Grande Mãe, que aparece em múltiplas versões na mitologia grega, Deméter, Gaia, Afrodite, Medusa, etc. Neumann via essa imagem como uma das mais ambivalentes do imaginário humano, tanto nutridora quanto devoradora, fonte de vida e de dissolução do ego. O confronto com esse arquétipo era para ele uma etapa essencial da maturação psíquica, especialmente no desenvolvimento masculino. Outro ponto importante. Neumann acreditava que a história dos mitos reflete a trajetória do próprio ego humano. Assim como o ego teve de se separar do inconsciente coletivo, a matriz da psique,
Os mitos mostram deuses filhos que se rebelam contra seus pais, heróis que matam monstros maternos e figuras que se perdem ou se redimem no submundo, como Orfeu ou mesmo Édipo. Cada uma dessas histórias, dizia Neumann, é um drama psíquico que todo ser humano revive em seu próprio processo de desenvolvimento. Em resumo, para Erich Neumann, a mitologia grega oferece um espelho arquetípico da jornada da consciência humana. Os mitos são expressões simbólicas de dinâmicas universais da psique. O herói mítico é um modelo da trajetória de individuação, de superação, perda, integração e renascimento. A psicologia deve usar os mitos não apenas como ilustrações, mas como estruturas vivas da alma humana, que ajudam a compreender sua evolução individual e coletiva. Otto Rank, um dos primeiros discípulos de Sigmund Freud, desenvolveu uma abordagem original e bastante criativa sobre o uso da mitologia grega e dos mitos em geral na psicologia. Embora tenha começado sua carreira dentro da psicanálise freudiana, Rank acabou trilhando um caminho próprio, mais voltado para a interpretação simbólica da experiência humana, com ênfase especial na arte, na criação e no nascimento como núcleo do drama psicológico. Seu livro mais conhecido sobre mitos é O Mito do Nascimento do Herói, Der Mythos von der Geburt des Helden, M9, em que ele analisa uma ampla variedade de narrativas heróicas, muitas delas da tradição grega, para mostrar que os mitos de nascimento seguem um padrão simbólico universal que reflete experiências psíquicas profundas da condição humana. Rank observou que heróis como Édipo, Perseu, Hércules e Dioniso, entre outros, frequentemente nascem em circunstâncias extraordinárias, enfrentam perigos à vida logo após o nascimento, são abandonados, salvos e criados por pais adotivos e só depois retornam para confrontar os pais verdadeiros ou cumprir um destino grandioso. Para ele, esse padrão não era mero acaso literário, mas a expressão simbólica de um conflito psicológico fundamental, o trauma do nascimento e a luta do ego pela autonomia. Diferente de Freud, que via o mito de Édipo principalmente como símbolo da sexualidade reprimida e do desejo incestuoso, Ranke colocou ênfase no ato do nascimento como a primeira grande separação traumática, o momento em que o indivíduo é expulso do corpo da mãe e precisa desde então se construir como ser separado. O herói, nesse sentido, representa aquele que consegue superar simbolicamente esse trauma original, enfrentando perigos e se afirmando como sujeito. A mitologia grega, para Rank, é rica em dramas de separação, iniciação e individuação, que ele interpretava como expressões universais de angústias humanas. O abandono de Perseu, o exílio de Édipo, a loucura de Hércules, a morte e renascimento de Dioniso, tudo isso, segundo ele, encena em linguagem mítica os processos de separação, perda, retorno e superação que cada pessoa vive psicologicamente desde o nascimento. Outra contribuição importante de Rank foi sua ênfase na função criadora da psique. Ele via os mitos não apenas como reflexos passivos do inconsciente, mas como formas criativas que o espírito humano inventa para lidar com o sofrimento da existência. Nesse ponto, ele se aproximava de uma visão mais existencial e simbólica da psicologia, que mais tarde inspiraria autores como Rollo May e até mesmo aspectos da psicologia humanista. Em resumo, para Otto Rank, os mitos gregos, especialmente os de heróis, refletem simbolicamente o drama do nascimento e da formação do ego. O herói representa aquele que se liberta da dependência original e conquista a individualidade. A mitologia é uma expressão ativa da alma humana em busca de sentido e superação. A psicologia deve reconhecer nos mitos modelos narrativos da alma em movimento, que ajudam a compreender nossos medos primordiais e nosso desejo de criação e transcendência. Hoje, a psicologia clínica é extremamente diversa, com várias correntes teóricas e metodológicas atuando no diagnóstico e no tratamento de problemas emocionais. Em sua maioria, essas abordagens se apoiam em modelos científicos contemporâneos, pesquisas empíricas e protocolos estruturados. No entanto, o uso da mitologia como fundamento ou recurso simbólico varia bastante entre elas, sendo central em algumas, marginal ou inexistente em outras. Aqui vai um panorama em prosa sobre as principais abordagens clínicas da atualidade e seu grau de envolvimento com o referencial mitológico. A psicologia cognitivo-comportamental, TCC. Atualmente, uma das mais difundidas no mundo, baseia-se em evidências empíricas.
e se concentra na relação entre pensamentos, emoções e comportamentos. Seu foco é ajudar o paciente a identificar padrões disfuncionais de pensamento e substituí-los por formas mais adaptativas. Essa abordagem não utiliza a mitologia como base, pois se alinha a um modelo científico e pragmático, voltado para metas claras e mensuráveis. No entanto, terapeutas mais criativos às vezes recorrem a metáforas, algumas inspiradas em mitos ou narrativas, como ferramentas ilustrativas, mas isso é opcional e não faz parte do núcleo da teoria. A psicanálise contemporânea, que evoluiu a partir das ideias de Freud, ainda reconhece o valor dos mitos, especialmente os gregos, como expressões simbólicas do inconsciente humano. O mito de Édipo, por exemplo, permanece um modelo interpretativo relevante, embora seja visto hoje de maneira mais flexível. Algumas escolas psicanalíticas, como a psicologia das profundezas de Jung ou os desenvolvimentos junguianos pós-modernos, ainda consideram os mitos como estruturas vivas da psique. Nesses casos, a mitologia não é apenas uma referência literária, mas um fundamento clínico, um meio de compreender a alma em suas formas arquetípicas. A psicologia analítica junguiana e seus desdobramentos, como a psicologia arquetípica de James Hillman, continua a usar amplamente o referencial mitológico. Os mitos são vistos como expressões do inconsciente coletivo e como mapas simbólicos da jornada interior. A escuta clínica nessa vertente valoriza os sonhos, as imagens simbólicas, as narrativas pessoais e as sincronicidades como manifestações de padrões arquetípicos. Aqui, figuras da mitologia grega, como Atena, Dioniso, Hades ou Afrodite, podem ser evocadas como forças psíquicas que se manifestam nos dramas pessoais. O mito não é interpretado como doença, mas como linguagem da alma. A fenomenologia existencial e a psicologia humanista, como a de Carl Rogers ou Viktor Frankl, não utilizam a mitologia como teoria estruturante, mas reconhecem o valor simbólico de narrativas na construção do sentido da experiência. Embora não apelem diretamente aos mitos gregos, muitas vezes se inspiram em elementos míticos universais para falar de angústia, liberdade, morte, escolha, transcendência. Em alguns casos, terapeutas existenciais usam os mitos como fontes poéticas ou metáforas para ajudar o paciente a nomear vivências profundas. Já as terapias corporais, transpessoais ou integrativas, menos tradicionais, mas ainda em prática, podem usar o mito de forma mais livre e intuitiva. Nessas abordagens, rituais, arquétipos e símbolos às vezes aparecem como formas de reconexão com o inconsciente, com o corpo e com a espiritualidade. Em resumo, a mitologia grega, como fundamento clínico, é uma presença forte em algumas escolas, especialmente junguianas e arquetípicas, uma inspiração estética ou metafórica em outras, existenciais e humanistas, e praticamente ausente nas linhas mais técnicas e empíricas, como a TCC.